Toniel, aplauda o Senhor Jesus pela vida desse santo homem de Deus. Também, pastora Fernanda, se coloca de pé, aplauda o Senhor Jesus pela vida. Pastora Fernanda, esposa do pastor Otoniel. Os seus filhos eu acerto ainda o nome dele, Otiniel, né? Eu acerto, pode ter certeza. Otiniel e Carol. Carol, aplauda Jesus pela vida desta linda família. Pastor Otoniel, glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Ao nosso pastor, presidente, pastor Paulo, pastora Lourdes, demais pastores congregacionais, diretoria da nossa igreja, Deus seja louvado por tudo e por todos, até que o Senhor tem nos ajudado. Sua boa mão tem sido mão amiga, braço forte, e nós temos de fato agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Nossa casa, minha esposa, nossa família e a igreja ali em Capivari. Transmitimos saudações a todos os irmãos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Quem trouxe Bíblia Sagrada, diga glória a Deus. Localize, por favor, o texto na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, primeira carta. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11. Cooperar numa noite como esta é um misto de gratidão, de emoção, de júbilo a Deus e a nossa liderança pela oportunidade. Muito bom estar aqui. Coríntios, primeira carta, capítulo 11, versículo 26, aquele que o tem, diga amém. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E você diz amém. Queridos irmãos, eu quero refletir com vocês naquilo que nós cremos, professamos e ensinamos a respeito da ceia. Não é novidade a ninguém desse rito de comunhão e dessa continuidade das atividades do Cristo e dos seus discípulos no Novo Testamento, que perpassa o tempo e chegou até nós como construção, validação e crescimento espiritual. Ordenança esta instituída pelo próprio Cristo. Nos evangelhos nós temos as expressões quando os evangelistas, Mateus capítulo 26, Lucas capítulo 22, Marcos capítulo 14, todos estes relatam para nós o momento da celebração da ceia. Desde então, a igreja de Cristo, nós celebramos esse momento como memória. E essa instituição, esse ambiente que Jesus criou,
nós trazemos à memória uma vez por mês um concerto novo, uma nova aliança, uma graça dispensada e uma operacionalização da salvação para nós. Um momento vivido todos os meses, mas que não pode se tornar comuníssimo e nem simplório, dado a sua importância, o seu momento solene. É um rito litúrgico visível da igreja, com uma pontuação muito interessante: façam isso até que eu venha, disse o Senhor Jesus. Logo, no contexto da ceia, nós temos pelo menos 3 tempos: passado, presente e futuro. Isso não é novidade a ninguém. O passado, a morte de Jesus; o presente, a nossa comunhão com Ele e com os irmãos, a igreja; e o futuro é o seu retorno. Aqui está o tripé doutrinário da Assembleia de Deus: cremos, professamos e ministramos. Todos esses dizeres, todas essas citações ou estes momentos, se você basear em Atos capítulo 20, os discípulos, os apóstolos de Jesus, acredita-se que toda semana reuniam-se para esse momento, quando o texto diz: no primeiro dia da semana, juntando seus discípulos para o partir do pão. Nós escolhemos fazer isso mensalmente, mas essa ordenança, ou esse ato, baseado em Atos capítulo 20, eles faziam isso toda semana, ou no primeiro dia da semana. O autoexame conclamado pela escrita de Paulo é muito interessante, quando ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Logo, é um exame muito pessoal. O indivíduo, dentro das suas práticas, das suas análises. Então esse momento é coletivo e ao mesmo tempo é individual. Eu costumo dizer sempre, esse momento é da coletividade, mas é o CPF que faz uma análise, baseado no texto de Paulo: toma o pão, toma o sangue. Aquele que come e bebe, como diz o evangelista João, tem parte com Jesus. Estar diante dessa mesa é uma noite e um momento soleníssimo para todos nós. E eu estava raciocinando o que ministrar esta noite, nessa oportunidade. Nosso presidente me outorgou esta responsabilidade. Eu quero pensar com vocês nesse texto, ou nesse trecho áureo da nossa igreja. Quando se fala de ceia, logo pensamos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em seguir ou adiante. Mas é interessante nós pensarmos naquilo que a hermenêutica vai chamar de contexto mediato. Existe o contexto imediato e o contexto mediato. Pastor, qual é a diferença? Contexto mediato depende da composição, do ambiente, do porquês, quem estava, porquê, onde, como, aquelas perguntas elementares da hermenêutica. E o contexto imediato é direto e reto. Disse porque disse, está ali e muito claro. E nós, acostumados, lermos, e nós, de fato, aplicamos e meditamos na expressão a partir do 23. Mas eu estava dias atrás fazendo uma leitura corrida da Bíblia, e esse capítulo me chamou a atenção a partir do versículo 17, quando Paulo traz as minúcias do porquê disse a partir do 23. Ele disse o que disse a partir do 23 por causa do que acontecia a partir do 17. Pastor Toniel, o que é que tinha essa igreja?
O que é que essa igreja tinha para que Paulo trouxesse no seu bojo teológico e deixasse para nós essa doutrina a partir do 17. Antes de nós começarmos a pensar nisso, uma palavra que Paulo cita nesses escritos é a ceia. E ceia nos lembra de mesa, nos remete à mesa. E Jesus, nos seus últimos dias de ministério, o ambiente que ele mais ficou foi em volta de uma mesa. Se você observar desde o capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus está na mesa na casa de Simão, onde Lázaro também estava em Betânia. E a partir dali, no 12, quando a mulher chega, quebra o vaso de unguento, a casa é cheia do perfume, tudo isso no 12. Jesus estava no entorno de uma mesa. Se você partir para o 13, Jesus está sentado em uma mesa e diz sobre a necessidade de lavar os pés dos discípulos. Se você observar no 14, Jesus estava diante ou assentado em uma mesa, nos dizendo o texto célebre: não se turbe o coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lhe teria dito, eu vou para lá, mas rogarei ao Pai, e Ele enviará um outro Consolador que estará com vocês. Tudo isso em torno de uma mesa. Do 14 ao 17, Jesus vai dando instrução aos seus discípulos. No 18, versículo 1, todos eles são introduzidos, pelo menos parte deles, e Jesus no Getsêmani, e ali termina a narrativa de João a respeito da mesa, ou em volta da mesa. É interessante isso por conta de mesa, de pão, que é o elemento, ou um dos elementos da ceia, e o vinho, que eu estava dias atrás refletindo com os irmãos da igreja sobre Jesus multiplicando o pão. Pastor, é lindo demais, verdade. Mateus capítulo 6, Marcos capítulo 6 e Marcos capítulo 8, Jesus faz os dois milagres, a primeira multiplicação e a segunda multiplicação. Na primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixinhos. Na segunda multiplicação, nós tínhamos 7 pães e alguns peixinhos. O que o povo queria, pastor? Pão. Eu fico imaginando a cena, o pessoal dizendo assim: rapaz, se hoje ele multiplicou pães, amanhã espera que vai ter uma cesta básica, vai ter alguma coisa maior, vamos estar junto dele. Jesus veio para dar pão? Não, ele veio para ser pão. Jesus veio só para dar pão ou ser pão? Não, ele veio também para dar a mesa, e quem se assenta na mesa com ele, não falta pão, ele é o pão, não falta água, ele é a água. Então essa era a ideia central de Jesus quando ele palmilhava as ruas da Galileia e da Judéia. Sempre Jesus gostou de estar em uma mesa. Agora, Lucas 15 mexe comigo. Por quê, pastor? É um dos textos célebres de mensagens aos pecadores, e onde Jesus estava numa mesa, comendo com pecadores e publicanos, religiosos à parte, arrazoando Jesus, dizendo: como é que pode isso? Sentar numa mesa para comer com pecador e publicano? Eu imagino que Jesus, olhando para eles, dizia: é melhor estar sentado com pecador e publicano comendo do que com religioso com fome. E Jesus estava nesse ambiente, mesa. Isso eu gosto, é legal essa ideia de mesa. Pastor, porque fala de comunhão? Sim. Fala de amor? Também. Para você que gosta de história, se apanhar, por exemplo, alguns comentários, o William Barclay, ele comenta a respeito da refeição grega, ou da cultura grega, que tinha o café da manhã, depois tinha uma refeição na hora do almoço. Essas duas refeições, laconicamente falando, fazia-se em qualquer lugar, com quem quer que seja. Agora, o jantar, eles reuniam, e não importava o que estava na mesa, o importava era o tempo, a produtividade e a comunhão que eles tinham com o que estavam em torno da mesa. Então você vai percebendo isso e vai
raciocinando e traçando um paralelo com aquilo que a igreja de Corinto está vivendo. A partir do versículo 17, o texto diz para nós que Paulo diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais para não melhor, senão para pior. Eu parei para pensar nisso aqui e disse: meu Deus do céu, o pastor Paulo fundou essa igreja, ficou com os irmãos 1 ano e meio, 5 anos depois, aproximadamente, ele envia essa carta, e ele diz aos irmãos: pelo que eu estou ouvindo de vocês, não dá para elogiá-los, não se tem nenhum louvor no que eu ouço de vocês, não tem elogios, resta-lhes algumas instruções, e eu quero denunciar essa reunião, dizia Paulo, eu quero denunciar essa assembleia que vocês estão fazendo. Por quê? Porque causam mais malefício do que benefício. Olha que coisa, vocês causam mais prejuízo do que melhoria. E é interessante pensar nisso. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto a respeito da mesa da ceia, e o argumento era esse: olha só, vocês estão se reunindo, e as pessoas que vêm ruim, voltam pior para casa. Então o que está acontecendo aí nessa igreja de Corinto, que ao invés de fazer bem, estão fazendo mal? E era uma igreja fervorosa, era a igreja dos dons. Paulo escreveu 2 cartas para eles, tinham vários problemas: imaturidade, indisciplinados, sectários, ou seja, intolerantes. E eles se assentavam diante da mesa, ou celebravam a ceia, e Paulo vai continuar dizendo a partir do versículo 18, se você gosta de sermão expositivo, acompanhe comigo, por favor. Paulo vai dizer assim: porque antes de tudo, versículo 18, ouça que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e sim, um tem fome e o outro embriaga-se. Pastor, o que tinha essa igreja? Se nós formos pontuar, primeiro, algumas dissensões, algumas cisões, em algumas traduções diz divisões e facções, porque o que acontecia entre eles? Eles disputavam os seus bens, quem traz mais, quem tem mais, quem se apresenta mais, quem se apresenta menos. E aí Paulo diz: olha, essas dissensões, até de certo modo, são pedagógicas, ou são produtivas, porque aí revela de fato quem é o bem intencionado e quem é o mal intencionado. Essas dissensões revelam quem está por estar mesmo, ou quem só vem para aparecer alguma coisa. Então é bom que haja isso, diz Paulo, é bom que haja esse comportamento herético, para que a verdade seja aflorada. Dias atrás alguém disse assim para mim: pastor, não dá para estudar muito teologia, porque teologia apaga o fogo. Eu disse: verdade. Só concordes? Concordo. Apaga o fogo estranho e deixa ressurgir o genuíno, o verdadeiro. Aí você percebe que essa igreja passa por esse processo, tudo isso em volta da mesa. Olha só, vocês estão se reunindo e não estão interessados na fala, ou de fato, na ceia do Senhor. E há de convir aqui que a ceia, nossa ceia de hoje é diferente da época. Hoje, chegamos aqui, já está tudo preparado. Nesse tempo aqui, traziam de casa para juntos celebrarem a ceia. Só que o que essa igreja estava fazendo? O que trazia, comia. E quem não tinha muito,
e não trazia quase nada, não comia muito ou quase nada. Então tinha essa diferença da nossa ceia. E é tão interessante a mesa da ceia, porque ao sentar nela, você desaparece daqui para baixo, já não aparecem mais suas pernas, seu sapato, de onde você vem, qual é o tempo de sua caminhada teológica ou cristã ou social, e é só daqui para cima, onde aflora a sua face e o seu coração. Então, diante da mesa, quando eu me assento, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, os caminhos que eu trilhei, todo o meu histórico, já não tem tanta relevância assim. É mais um coração e é mais uma face. É mais um coração e é mais uma face. Pastor, mas e o meu histórico? Fica para o teu currículo. Diante da mesa, senta aquele que chegar, senta aquele que se converter, senta aquele que entender que o Cristo que perdoa pecado, e ao sentar na ceia, eu desapareço daqui para baixo e o meu coração e a minha face aflora. Essa era uma ideia muito interessante. Logo, o que Paulo também está denunciando era: e os menos favorecidos? Vocês estão brigando pelo que estão trazendo? Então quem trouxe nada, volta para casa agora com mais fome ainda. Você já imaginou aquele que chegava na igreja da época sem trazer nada, faminto, 7 horas da noite? O que ia acontecer com ele, pastor? Só iria prolongar mais 2 horas a fome, se a ceia terminasse às 9, porque não tinha o que comer, não trouxe nada. Então Paulo está reclamando disso, porque se a ceia era um meio de graça, aqui nesse ponto estava se transformando em um meio de perdição. Eles vinham legal e saíam mal, e Paulo denuncia: vocês estão comendo da própria ceia, é de vocês essa ceia, não é do Senhor, é de vocês. No 22 ele diz assim: não tendes porventura casas para comer ou beber? E ele continua: ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvor? Não, nisso não vos louvo. Olha o que Paulo está dizendo. Gente, será que vocês não têm casa para comer ou beber? Tem que vir aqui para mostrar o cardápio que tem lá? Não, aqui a ceia é do Senhor. É interessante que a partir do 23, ele começa no nosso texto áureo, mas eu imagino, me permita essa interpretação, do Paulo dizendo assim: olha só, do 17 até aqui, eu estou denunciando o que vocês estão fazendo, mas eu recebi do Senhor, e agora vou ensinar para vocês o que é ceia. É isso que Paulo está dizendo. Do 17 ao 21, vocês estão fazendo o que querem em nome do rito, mas a partir do 23, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Me ouça agora, é essa a cena do Paulo. E o Paulo vai dizer à igreja que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. De igual modo, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pastor, o que o apóstolo Paulo faz aqui? Ele desenrola, ele revela os mistérios envolvidos na celebração da ceia. Na verdade, ele replica o que Jesus disse nos evangelhos. Ele vai dizer: aprendi, recebi e agora estou passando para vocês. Então olha só, pegue o pão. Jesus tomou o pão e, tendo dado, o partiu. Fazer isto em memória. Todas as vezes que partirem o pão, partam-no e lembre-se de Jesus. Agora é tão interessante isso, irmãos, porque olha só o que o texto vai nos
nos pontuar. Jesus pega o pão, parte e participa. Jesus reparte, partiu o pão e participa. Se você remeter uma interpretação lá em Gênesis 3, casal edênico, mais preciso, Eva, tentado pela serpente, a serpente vai dizer: come, o fruto é bom. Ela toma do fruto e come. Aí o verso 6 diz: tomou, comeu e ofereceu. A quem? O irmão Adão. E ele comeu. E os dois desobedeceram. Então, se o pecado foi introduzido no mundo, com alguém tomando, comendo e repartindo, o pecado foi perdoado no mundo, com alguém partindo e oferecendo, e depois comendo, mas ele era o próprio pão. Eu trouxe uma palavra muito simples para o coração de alguém aqui esta noite. Que o mesmo pão que repartiu para aqui, para ali, para aqui, para ali, para aqui, para ali, para ali, reparte aí, reparte lá, reparte aqui, reparte lá, é o Jesus da igreja, é o pão da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, pastor, mas para mim será que ainda tem pão? Mas é a migalha. Se você pegar uma migalha de pão, ela tem a mesma composição de um pão inteiro. É a migalha talvez que você esteja pedindo, ou que alguém esteja lhe oferecendo, mas esse aí é só migalha, mas é ele, é o pão. E é tão interessante isso, porque olha só, se o pecado entrou quando a mulher comeu e repartiu, o pecado agora vai ser perdoado quando ele reparte e come. E eu gosto disso, do partir, porque evangelho nunca teremos aquela expressão, ou soma ou some. Não. Evangelho é conjugação do plural. Tudo aqui é nosso. O Pai é nosso. O pão é nosso. Você já leu a passagem de Lucas 22, o 24, quando os discípulos estão indo para Emaús? Vamos voltar para casa? Vamos. Por quê? Jesus já foi mesmo. E aí que eu estou entristecido, estou chateado, eu acho que eu fui enganado. Vamos para onde? Vamos para casa. Estão indo, o texto diz que estão indo. E nesse trajeto, encontra alguém, que para eles era alguém, um forasteiro. Você não está sabendo do que está acontecendo em Jerusalém, do que aconteceu, porque na verdade eles estavam lendo o jornal de sexta. Só que já havia sido rodado o jornal do domingo de manhã. Mas eles estavam lendo ainda o de sexta. E aí, o que é? E o que é que já era o nosso... E aí Jesus, você conhece o texto. Quando chegaram no ambiente, Jesus partiu o pão. Quando ele partiu o pão, o texto sagrado diz: abriram-se os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Pastor, foram reconhecê-lo no partir do pão. Foi. Jesus partiu o pão e não comeu com eles, você percebeu? E como é que era para eles ficarem? O que é isso? Ficamos mais chateados ainda. Não, sabe o que fizeram? Vamos correndo para Jerusalém e vamos avisar os outros que ele está vivo. Pastor, o que isso implica dizer? Implica dizer, quando Jesus partiu o pão, desapareceu da frente deles e apareceu dentro deles, e eles disseram: agora nós, vamos para cima, vamos avisar que ele está vivo, vamos avisar que ele está vivo, vamos avisar que ele está vivo. E foram a Jerusalém. Olha que coisa interessante, o processo do partir. Eu gosto de um texto, tenho meditado nele, Atos capítulo 3, quando Pedro e João estão entrando no templo, a hora nona, 3 da tarde. Eles estão indo fazer o que, pastor? Orar. Atos 1, recebem a promessa:
Atos 2 se cumpre a promessa. Atos 3 vão para o templo. Agora vão para o templo de uma maneira interessante. Vão para um templo de rito. Vão para um templo de tradição. E no Atos 2 eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas mesmo assim foram para o templo. Vamos cumprir. Estamos agora novo convertido ao cristianismo, ainda na tradição judaica. Vamos lá orar. Mas quando chegaram na porta do templo, tinha alguém caído. E eu pergunto para vocês: o que você faria? Ah, pastor, eu diria para Deus: Deus, espere um pouco aí, que tem um homem aqui que precisa de mim. Ou eu diria para o homem: espere um pouco aqui, que eu tenho um Deus ali que eu preciso falar com ele. O que fazer agora? Digo para Deus esperar e atendo o homem, ou digo para o homem: espera que eu atendo Deus? O ativismo religioso vai dizer: primeiro você vai ao templo, depois atende esse. Mas o cristianismo diz: atende esse, depois você entra no templo. Por quê? Porque às vezes Jesus quer ser adorado, Deus quer ser adorado no serviço prestado a outra pessoa. Por quê, pastor? Porque só faz sentido eu ir orar quando eu dou sentido à vida de alguém. Eu só continuo sendo quando sou para o outro. Quem é apenas para si, já deixou de ser faz tempo. Tudo isso é partir. Não dá para entender numa igreja que celebra de verdade a ceia quando não compartilha. Não dá. Eu e você somos uma igreja. Quando Cristo está em mim, eu sou o enviado de Deus para o outro. Quando a essência do evangelho está em mim, eu sou enviado de Deus para o outro. Você já leu João 4, quando a mulher samaritana vai buscar água todo dia no poço, busca água, volta de água, busca água, todo dia precisava de água, mas um dia, meio-dia, quando ela chega no poço, ela vê um poço sentado num poço. E quando ela vê um poço sentado num poço, ela diz: de que água eu pego hoje? Ele diz: se beber dessa, você volta, mas se beber dessa, nunca mais você volta. O que você quer? Você quer continuar buscando água ou sendo fonte? Quando ela entendeu o processo e se tornou uma fonte, ela entrou na cidade, trouxe a cidade toda para conhecer quem era Jesus. O que ela fez? Repara. Eu posso perguntar aqui com todo respeito: você tem compartilhado desta mensagem? Aquilo que Pedro escreveu, peripoieses, nação eleita, povo santo, sacerdócio real, povo adquirido do grego peripoieses, que significa lucratividade. Você tem dado lucro ao reino? Então Jesus disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, então aqui já é um outro estágio. Partir o pão, fazer isto em memória. E todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciam a morte do Senhor até que venha. Escute isso. Pastor, vou partir. Memória de um Jesus vivo. Vou partir o pão. Memória de um Jesus vivo. Vou comer e beber. Eu anuncio a vinda dele. E eu estou dizendo que ele morreu por mim. Pastor, como que eu entendo isso de uma maneira mais simples? Apanho o pão e vou partir, eu digo: estou fazendo em memória dele. Quando eu vou beber, quando eu vou comer o pão e beber o cálice, eu estou dizendo: ele morreu, mas ele virá. Ele vive, ele morreu e ele virá. E alguém pergunta assim: mas você vai pregar isso até quando? Ele vive, ele morreu e ele virá. Você vai pregar isso até quando? Ele vive, ele morreu
e ele virá, até que ele volte. Quando ele voltar, eu paro de pregar. Então prego hoje, se ele não vir hoje, prego amanhã. Se ele não vier amanhã, prego depois. Se não vir, prego, eu vou pregando até ele vier. Arrebatar a igreja, coisa que alguns já não acreditam mais. Mas eu tenho uma palavra para dizer ao seu coração: o Jesus que se entregou na morte de cruz, no teu lugar, aleluia, perdoou os teus pecados, bendito seja o nome do Senhor, está vivo e diz: oh, mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Sede vós pacientes, fortalecem os corações, porque perto está o Senhor. Ele vem, Jesus vem. Se ele não vier, mês que vem tem ceia. E se ele vier, celebraremos com ele na eternidade. Até quando vai ter a ceia, pastor? Até quando Jesus não voltar, nós vamos estar aqui dizendo: em memória dele, anunciais a morte dele, e ele está vivo. Por isso que a igreja canta: irei eu para a linda cidade, Jesus a um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre. A igreja da mesa é a igreja da cruz. A igreja da cruz é a igreja do sepulcro vazio. E se tem sepulcro vazio, tem trono ocupado. E se tem trono ocupado, ele vive. E se ele vive, ele vai voltar a arrebatar a sua igreja. 27. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Pastor, o que é comer indignamente? Fulano, indigno. Já conheceu alguém assim? Indigno. Na verdade, deveríamos trazer uma mensagem esclarecedora. E aí, aquele jovem, aquele irmão, aquela irmã de vida pregressa, de passividade, de antigos vícios, ele fica no mês todo agoniado. Aí chega na ceia: eu não vou na ceia, não vou na ceia, eu não vou. O diabo diz isso: não vá não. Não vá mesmo não. Não fuja da ceia por causa do pecado. Fuja do pecado por causa da ceia. Marque um gabinete com o teu pastor. Converse. Expõe tentação. Pastor, por que expor? Porque quem expõe tentação dificilmente confessará pecado. De que eu estou sendo tentado, me arrependo. O que João escreve na sua carta pastoral, na sua missiva? Se você diz que não tem pecado, já se faz mentiroso. E eu sei que hoje você já confessou. Dias atrás eu conversava com alguém e dizia para ele: tem muita gente que mente para Deus para não ser condenado pela igreja. Se você está aqui entre nós hoje, o Filho de Deus se fez homem para
para que o homem se tornasse novamente filho de Deus. Ah, pastor, mas eu costumo dizer sempre, é uma frase que eu uso quase todas as celebrações lá da igreja de ceia, que Jesus é o único alguém que se fez ninguém para transformar em alguém o ninguém que eu era. Só Ele pode fazer isso. Agora vem cá, num outro extremo, e eu começo a encerrar. Indignamente é não discernir o corpo de Cristo. Pastor, como assim? Tem gente que pensa que o indigno é aquele que peca lá fora, nas suas práticas secretas. Mas o indigno é aquele que não tem o discernimento pleno da comunhão que deveria ter com o corpo. De quem? De Cristo. Ele é a cabeça, a igreja é o corpo. Como é que está a sua comunhão? Ou você pensa que indigno só é quem bebe, fuma, se prostitui ou rouba? O indigno é quem fala mal do irmão do lado. O indigno é o falso, o hipócrita. O fala uma coisa aqui, outra ali. Que classificação é essa que você dá a pecado? Eu individualmente classifico. Isso aqui é uma doutrina que eu entendo. Há escalas de consequência. Agora, de pecado, não. Que diferença tem? Aí Jesus, foi bem lido aqui pelo nosso presidente. O que Jesus disse em Lucas 22? Tem alguém aqui, disse Jesus, que mete a mão comigo no prato, está na mesa, e este é o indigno. Estou trazendo nas minhas palavras. Pastor, por que Judas estava indigno na mesa? Porque Judas estava na mesa querendo benefício próprio. Estou aqui só por causa das 30 moedas. Outro dia eu disse para alguém, eu ministrei, que o Pilatos lava as mãos, Jesus lava os pés, e o Judas tem cara lavada, de estar na mesa, olhando para Jesus, querendo benefício próprio, as 30 moedas, os que Jesus vai dizer, o que tem de fazer, faça logo. Isso é muito sério. Isso é muito triste do ponto de vista sociológico, porque não queremos que ninguém esteja aqui fora da mesa. O desejo de um pastor, congregacional, e do nosso presidente não é ver ninguém fora da mesa. Mas há algumas situações que alguém precisa entender esse processo. Eu não quero crer, mas não quero crer mesmo que tem alguém aqui que se satisfaça. Você viu fulano? 6 meses de disciplina. Como assim? Era para estar chorando com ele. Era para ligar para ele e dizer, irmão, estou contigo, cara. O pecador tem que ser bem-vindo aqui, e o pecado denunciado, o pecador abraçado e o pecado expelido pelo poder da palavra e pela confissão. Eu estou sentindo Deus aqui. Estou falando contigo. Marque um gabinete com o teu pastor. Vamos encerrar. Por causa disso,
Há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por que há uma fraqueza e por que há essa dormência? Porque não há esse esclarecimento, essa confissão, essa plenitude da mesa. Por que será? Ah, pastor, eu tenho medo. É porque tem um problema sério entre nós. Qual? Deus nos conduz ao inferno depois da morte, pela nossa própria prática. Agora, alguns das igrejas botam o crente ainda vivo no inferno. Você já imaginou, irmão, se Jesus pedisse a nossa permissão para encher o céu? O céu estava vazio, porque nem eu passo no meu crivo. Aí Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, capítulo 5, versículo 14 e 15, eu encerro. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajude os fracos, sejam pacientes com todos, cuide de quem retribua o mal com o mal, mas procure sempre fazer o bem uns aos outros. E eu quero aqui, pastor Paulo, com muito respeito e estima a nossa igreja, dizer a alguém: talvez você prefira a disciplina do que parar de desagradar a Deus, porque você fica bem com o povo. Eu estou disciplinado, todo mundo sabe que eu estou disciplinado, sendo que era para estar muito mais chateado de desagradar a Deus do que viver uma disciplina eclesiástica. Portanto, meus irmãos, 33, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. O que é isso, pastor? Comunhão. Se tiver fome, coma em casa. O que é isso, pastor? Comunhão. Porque quando eu venho para esse ambiente, não é o espetáculo do que eu trouxe, mas é o repartir do que é. Aqui você não traz o que tem para se promover, aqui você parte o que é para se fortalecer. E eu concluo que esta mesa, símbolo da conexão entre o homem e Deus. Quais são os elementos, pastor? Pão e vinho. O que é isso? É graça. Quando eu digo ao irmão do lado, eu te amo, isso é amor do ponto de vista sociológico, isso é afeição, afetividade. Quando eu digo para Deus, eu te louvo, porque eu te amo, só tu és digno, isso é adoração. Então você percebeu o amor do lado, meu próximo, o amor para cima, meu Deus. Agora o único amor que se inclina é graça, e te enxerga lá embaixo, me enxergou lá embaixo, estendeu as mãos, e o contrário da graça. Eu trouxe uma palavra de Deus para dizer uma verdade para alguém aqui. Pastor, estou aqui porque eu sou demais. Aqui não é meritocracia, aqui é graça. Você pode ficar em pé, por favor? Há um derramar do Espírito Santo aqui no coração de alguém. E Deus está dizendo: até quando sentarás em volta da minha mesa sem compreender esses processos da minha graça? Você percebeu que Deus
que Jesus é um Deus de coisas emprestadas? É, pastor? É. Para nascer, emprestou uma manjedoura e devolveu. Para entrar em Jerusalém, emprestou um jumentinho e devolveu. Vou fazer a última ceia, emprestou um cenáculo e devolveu. Vou me entregar à morte e serei sepultado. Vou emprestar um sepulcro e vou ser o único. O único da história que vou devolver um sepulcro. Você já viu alguém devolvendo um sepulcro? Por que ele devolveu, pastor? Porque ele está. Então Jesus só não ressuscitou, ele ressuscitou e está vivo. Porque no Antigo Testamento você tem as pessoas que ressuscitaram. No Novo Testamento você tem as pessoas que ressuscitaram. Ambas, todas elas no Antigo e no Novo, ressuscitaram e morreram. Jesus ressuscitou e está. A única coisa que ele não devolveu, isso ele não devolveu. Paulo escreveu o que foi. Paulo disse à igreja de Colossos: sabe aquela cédula que era contra vocês? Pois é, Jesus já tomou. E quando é que vai me devolver? Não, ele a tomou e a cravou na cruz. Eu vim aqui dizer para alguém: Jesus está vivo. Ah, pastor, mas só isso? Essa é a base da nossa fé. Todas as pessoas que vão para um ponto turístico fazem fila para ver alguma coisa. Eu fico imaginando quem vai para Jerusalém. Faz maior fila para ir no sepulcro de Jesus para não ver nada. Irmão, é um negócio. E alguém diz: por que você veio aqui? Porque está vazio. Se estivesse cheio eu não viria. Por estar vazio eu venho, porque ele está vivo. Meu presidente, obrigado.